Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de agosto de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E ontem os ucranianos fizeram outro grande ataque de drones a Moscou. O drone parece que foi derrubado, mas causou danos na infraestrutura lá de Moscou e, mais importante que tudo, deixou todo mundo assustado lá, fechou os aeroportos e tudo mais. Aqui na linha de frente, os ucranianos avançaram mais um pouco lá em Robotny. Robotny já está totalmente livre dos russos, mas os ucranianos ainda não liberaram totalmente a cidade. No entanto, eles já começaram a evacuação de civis. Sim, ainda tinha civil morando em Robotny. Olha só que absurdo, a Rússia não fez essa evacuação de civis para não parecer que estava perdendo a cidade, coisa e tal. Deixou o pessoal lá. Olha que absurdo isso. Os ucranianos estão agora tirando eles para o lado correto, né, para o lado da Ucrânia. Enfim, Robotny ainda não foi declarada totalmente liberada pelos ucranianos, mas na prática já está. Já não tem mais russo lá, os próprios russos já admitem que perderam Robotny. E a mesma coisa está acontecendo com Pryutny, que fica um pouco mais adiante na linha de frente, né? Robotny, essa região aqui no eixo de Oryhiv, Pryutny um pouco mais para cá, no eixo de Velika Novosilka, essa cidade de Pryutny. Também já está, segundo relatos, liberada completamente. A gente tem a informação de que lá no norte, na ofensiva russa, aqui próximo a Kupiansk, as imagens que apareceram de Sinkivka não eram de Sinkivka, como a gente avisou no vídeo de ontem, né? Eram enganação dos russos, é de uma outra cidade próxima de Severodonetsk, 100 quilômetros mais ao sul, aqui no Oblast de Luhansk, né? Ou seja, mentira russa como normal. Sinkivka continua nas mãos dos ucranianos. O Peskov, o porta-voz do Kremlin, está desaparecido há semanas, desde que ele deu aquela declaração para a imprensa internacional, que a democracia na Rússia, na verdade, não é uma democracia de verdade, é uma burocracia muito cara, e que todo mundo sabe que o Putin vai ganhar a próxima eleição. Ele, depois disso, ele sumiu, não foi mais visto, não falou mais nada. Eu acho que o pessoal lá no Kremlin não gostou dessa observação. Todo mundo sabe que realmente ele falou a verdade, que as eleições na Rússia não são de verdade, que é só uma burocracia cara, que todo mundo já sabe que o Putin vai ganhar, porque meio que não interessa em quem as pessoas vão votar. Mas falar isso abertamente pode não ser nos melhores interesses da Rússia, né? Outro desaparecido também é o Prigozhin, que parece que apareceu agora na África. Segundo ele está na África para garantir, para fazer a África grande de novo, né? Nas palavras dele. E também vamos falar um pouco sobre a perspectiva do Lula lá no BRICS, que já está lambendo as bolas do Putin novamente por lá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no @ancapsubot. Infelizmente eu estou sem o meu sistema aqui, ainda não consigo acreditar as pessoas aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e uma outra boa notícia, o canal foi monetizado, então agora a gente já recebe algum dinheiro aqui deste canal Mundo em Revolução. Se você quiser comemorar com a gente, deixa um Super Thanks aí embaixo, tem um muito obrigado aí, clica no Super Thanks aí embaixo e manda um elogio sincero pra gente aqui, né? Só mandar um dinheirinho pra gente comprar um cafezinho aqui, eu agradeço a todo mundo. Bom, ontem à noite houve um ataque de drones em Moscou, uma explosão muito grande, eu vou tocar um barulho muito grande. Segundo a defesa antiaérea russa, eles destruíram o drone, e esse barulho que tem aí é só do impacto do drone, né? Não seria o drone atingindo o alvo, mas a impressão que dá é que o drone atingiu alguma coisa assim, ó. Tem uma outra visão aqui do mesmo, é a mesma explosão, tá? Só de outra visão aqui, ó. Grande explosão, né? Aqui ó, dá para ouvir os barulhos dos carros, dos alarmes dos carros. Só o barulho do carro, dos alarmes dos carros disparados por conta dessa explosão, né? Lá em Moscou. Realmente muito grande. E dá para ver aqui nessa imagem uma
de coluna de fumaça aqui, um cogumelozinho de fumaça aqui. Ou seja, embora os russos estejam dizendo que derrubaram o drone ucraniano, que o drone ucraniano não atingiu nada, atingiu alguma coisa, né? Tem aqui uma coluna de fumaça bem significativa por aqui. Tem as imagens aqui de um prédio de apartamentos que teria sido danificado por esse drone. Seria esse prédio aqui, né? Tem algumas coisas no chão realmente, carro aqui com vidro quebrado, enfim, alguns danos causados aqui. E aqui é na parte da manhã o pessoal mostrando os danos que teriam sido causados ali. Segundo os russos, eles derrubaram o drone teria caído nessa região e causado esse problema todo aqui, né? De novo, não é um grande dano, mas o importante é o aspecto psicológico da coisa. O pessoal lá em Moscou sempre esteve muito tranquilo nessa guerra, porque não sofriam absolutamente nada com isso, e agora eles estão provando um pouco do próprio remédio, né? Esses drones ucranianos seguidamente atingindo Moscou causam apreensão no público de lá e também dor de cabeça, né? Os aeroportos de novo foram fechados, os aeroportos lá de Moscou foram novamente fechados por conta deste drone também, né? E o pessoal está ficando preocupado. Por exemplo, no dia 24 de agosto, que é o dia da independência da Ucrânia, os russos estão falando para os servidores públicos não irem trabalhar, aqueles servidores que trabalham na Torre dos Ministérios, que é aquele prédio que já foi atingido 2 vezes por drones ucranianos lá. Os russos estão falando para não irem trabalhar no dia 24 de agosto, porque eles estão suspeitando que os ucranianos tentarão novamente atingir esse prédio ali, né? Então, a ideia é justamente assustar os russos lá. É que bom que eles estão ficando assustados mesmo com esses drones por lá. Bom, também teve um grande incêndio no porto de Volgogrado, né? Se você pegar aqui no mapa. Bom, Moscou, não preciso mostrar para vocês aqui no mapa, Moscou fica aqui. E Volgogrado fica aqui, ó, é uma cidade mais próxima da Rússia um pouco, é a antiga Stalingrado, né? Que foi o último bastião do avanço nazista na época da Segunda Grande Guerra. Os nazistas chegaram a tomar uma boa parte da cidade de Volgogrado, na época chamada Stalingrado, e não conseguiram atravessar o rio Volga, que fica aqui, e chegar do outro lado. Depois os russos fizeram uma contraofensiva aqui e destruíram todo os... Era o sexto ou era o quarto exército agora? Eu não lembro qual exército nazista que estava aqui na região, né? Enfim, Volgogrado é uma cidade que tem um porto muito importante. Ele chega aqui no Mar Cáspio, né? Então o porto de Volgogrado aqui está com um grande incêndio ali na região dos armazéns, né? De novo, a gente não sabe, pode ter sido um acidente isso daqui, ou pode ter sido sabotagem, pode ter sido algum drone ucraniano também. Por falar em drone ucraniano, a gente sabe que teve sim um ataque ao Tu-22M3 lá na base aérea de Soltsi, lá na região de Novgorod. E aqui a gente tem agora a imagem de satélite, né, da região. Dá para ver que aquele avião que pegou fogo aqui, e tem alguns outros aqui do lado, aqui, com alguma indicação de que pode ter havido algum dano, mas não dá para saber se realmente houve algum dano além daquele que pegou fogo. Esse daqui pegou fogo completamente, está mais do que claro que foi totalmente destruído, né? Algumas pessoas dizem que esse segundo aqui, eu acho que eu tenho que tirar minha cara para vocês verem aqui. Esse segundo aqui pode ter sido também afetado, também tem uma mancha de incêndio aqui debaixo dele, mas pode ser que não tenha sido nada sério nesse caso desse segundo, né? Esse daqui foi totalmente destruído. E o mais bacana, o pessoal está mostrando aqui as imagens antes e depois do incêndio, mostrando que haviam 2 mísseis Ra-22 sendo carregados nesse bombardeio. Então, ou seja, de fato, esse ataque de drone ucraniano ali preveniu, tirou do ar 2 mísseis Ra-22 que certamente seriam usados contra a Ucrânia, provavelmente contra alvos civis na Ucrânia. Então, olha que coisa positiva, né? Já destruiu tanto os mísseis quanto o avião e evitou esse ataque naquela região. Essa manhã do dia 22, os ucranianos também tentaram atingir a Chayakovka Air Base, a base aérea de Chayakovka no Oblast de Kaluga. Fica aqui, ó, Oblast de Kaluga, ao norte da Ucrânia, tem essa base aérea grande aqui. Os ucranianos tentaram atingir essa base aérea na manhã de hoje, mas segundo estão dizendo, o drone foi derrubado e não... assim, olha só, olha o que eles estão dizendo aqui.
O drone foi derrubado e danificou um avião não operacional. Bom, certamente ele não está operacional mais agora. Se ele estava operacional antes, a gente não vai ficar sabendo, porque eles não vão falar isso daí, né? Mas enfim, vamos ver, de repente sai na imagem de satélite mais adiante, a gente sabe se realmente era um avião não operacional ou se eles de fato conseguiram atingir pelo menos um avião ali nessa base de Kaluga. É possível que tenha acontecido isso também, né? Além disso, os ucranianos fizeram vários bombardeios em regiões ocupadas pelos russos. Aqui em Kremina, eles destruíram uma grande posição de fogo russa de artilharia. Aqui também em Krasnohorivka também destruíram uma grande quantidade de forças russas que estavam ali na região. Mostrando aqui no mapa para vocês, Kremina fica nesse ponto aqui. Criminar essa cidade aqui. Os ucranianos chegaram a tomar toda essa área aqui, estavam já nos arredores de Criminar, atacando a cidade. Os russos fizeram um contra-ataque aqui durante o inverno, retomaram uma parte da região aqui, mas não conseguiram avançar também. De qualquer forma, os ucranianos estão nessa floresta aqui ao sul e fizeram esse ataque aqui próximo a Kriminá para apagar essas forças russas que estavam aqui, né? E também Krasnohorivka. Krasnohorivka, ela está nas mãos dos ucranianos, mas tem algumas tropas russas por aqui ao sul de Krasnohorivka, e foi justamente onde isso foi atingido. Tá vendo aqui na região sul aqui, no ponto em que ainda está sob controle russo. Essa região aqui de Marinka é uma região muito disputada, os russos estão há anos tentando avançar aqui e não conseguem avançar nessa cidade, então é um bom sinal que eles tenham destruído isso daqui, né? Que os ucranianos tenham conseguido destruir isso daqui, né? Bom, vamos falar sobre boas notícias agora de Robotnik, né? Segundo o Estado-Maior das Forças Ucranianas, eles tiveram mais sucesso ali em Robotnik, estão consolidando agora os objetivos atingidos ali naquela região. Então, Robotnik, nessa região aqui, já é uma grande ofensiva ucraniana. Como vocês podem ver, aqui nesse mapa já mostra a maior parte do vilarejo nas mãos dos ucranianos. De fato, com esse avanço de hoje, todo o vilarejo já está quase na mão dos ucranianos. Ainda não foi declarado oficialmente tomado pelos ucranianos, mas a gente sabe que os russos já estão aqui a sul do vilarejo, já estão se preparando para a defesa de Novoprokopivka, mais aqui embaixo, né? A gente tem essas imagens aqui muito tocantes dos civis sendo resgatados lá. Ó. Isso aqui são os ucranianos chegando em Robotnik, os civis agradecendo ali, sendo recuados, sendo resgatados ali da região, né? Olha só que absurdo ter civis nessa cidade. Imagina, Robotnik já está na linha de frente já há um tempão, né? Os russos deveriam ter evacuado os civis de lá. A gente não sabe se os russos tentaram evacuar e o pessoal não quis evacuar, ou se os russos nem tentaram fazer isso para não parecer fracos e coisa e tal, e com isso deixaram os civis na linha de frente, né? Agora, o ponto é esse: se os ucranianos já estão à vontade para ficar evacuando os civis ali em Robotnik, é porque eles já estão controlando a cidade, a verdade é essa, né? Não daria para fazer isso numa cidade ainda em disputa, né? Então o pessoal conta aqui, tem os vários casos aqui, né? O pessoal, aqui, ó, os ucranianos da 47ª Brigada encontraram civis lá em Robotnik, pessoas de idade, certamente traumatizadas pela reação, né? Mas felizes por terem sido salvas pelas forças ucranianas, né? E daí um momento bem emocionante por ali. Aqui, ó, essa senhora aqui falando: nós esperávamos que nossos defensores viriam nos resgatar, mas nós esperamos por tanto tempo que quando aconteceu hoje, aconteceu quase que do nada, né? De forma totalmente não esperada. No início, a gente nem acreditava que eram os nossos rapazes chegando. Então, elas agradecendo aos ucranianos aí, sendo resgatados depois, né? As senhoras falando aqui com o telefone, né, muito emocionadas, entrando em contato com as filhas e coisa e tal, que foram resgatadas lá de Robotnik, né? Realmente muita emoção do pessoal ali, muito bacana isso, essa resgate de civis, né? Isso mostra uma coisa muito importante. Por que a Ucrânia tem mesmo que lutar por todo o território dela? Porque tem muitos civis querendo isso. Tem muitos civis que, se o Zelensky abandonar a coisa, decidir negociar e ficar do lado de fora, esse pessoal vai estar para sempre na mão dos russos, né? Seria um absurdo isso, não tem nenhuma lógica.
Bom, os russos já estão dizendo que Robotnik já estão jogando que não, que o inimigo pagou muito caro por essa cidadezinha que não vale nada, já começam a desfazer aquilo ali. E de fato, Robotnik é uma cidade pequena, ninguém se preocupa realmente com a cidade em termos estratégicos, né? É lógico, muito importante pelos civis, pelo avanço ucraniano, mas em termos de estratégia não faz muita diferença. A grande questão é justamente aqui em Novo Prokopivka, que você tem a segunda linha de defesa russa. A primeira linha já passava por Robotnik. A primeira linha já foi destruída já. A segunda linha passa aqui ao sul de Novo Prokopivka. Então, tomar Robotnik é importante justamente para permitir o ataque a essas linhas mais aqui ao sul. Então, essa é a importância de Robotnik. Se os russos estão fazendo pouco da cidade, dizendo que é uma cidadezinha pequenininha, dizendo que os ucranianos perderam muitos soldados, é sinal que eles já estão reconhecendo que perderam a cidade, né? Então, aqui está falando também que as Forças Armadas da Ucrânia quebraram a linha de frente ao sul de Mala Tomahaka, ou seja, os ocupantes fugiram das posições a sudoeste de Robotnik. O que eles estão falando aqui? Robotnik está aqui, sudoeste de Robotnik. Havia uma grande quantidade de russos nessa região aqui, que é Mala Tomahaka, né? Os ucranianos avançaram aqui ao sul dela e já expulsaram os russos daqui, provavelmente fugindo para a linha defensiva que tem mais aqui ao sul de Novo Prokopivka. Isso daqui dá uma visão de como é que está o andamento ali na região. Dá para ver que Robotnik já está praticamente inteira nas mãos dos ucranianos. Algumas poucas ruas aqui para o sul estão na zona cinza e os russos mesmos estão com posições apenas nos arredores da cidade, não tem mais nenhuma posição defensiva dentro da cidade, né? Ou seja, para todos os efeitos, Robotnik já foi liberada. A questão é que a gente está aguardando agora a confirmação oficial do exército ucraniano. E também, como o pessoal mencionou aqui, ó, a sudoeste de Robotnik, os ucranianos também avançaram aqui, expulsaram as tropas russas dessa região aqui, né? Outra boa notícia a gente tem de Priutine, né? Priutine é um pouco mais aqui a leste, no eixo de Velika Novosilka. Então, aqui também os ucranianos estão avançando, tomaram Urozhaine, estão atacando Staroniniivka, enfim, continua a batalha aqui. Agora, Priutine é uma cidade que já há algum tempo, um vilarejo, na verdade, não é uma cidade muito grande, há algum tempo os ucranianos têm tentado tomar aqui, justamente porque isso aqui dificulta o flanco dos avanços ucranianos nessa região, né? Então, Priutine é importante dos ucranianos tomarem, e eles já chegaram a tomar uma vez, foram expulsos pelos russos num contra-ataque. Enfim, a cidade está em zona disputada e, pela informação que a gente tem aqui, do Pegov, os russos estão vendo a situação lá como crítica. Aqui, ó. No setor de Vuhledar, as tropas ucranianas de Staromayorsk estão tentando cercar as unidades avançadas dos russos que estão segurando a área de Priutine. A ameaça é real, ou seja, ele está com medo mesmo de que percam Priutine, né? E a gente tem aqui o Kartina Maslon falando que mais do que isso, né, que de fato já tomaram Priutine, né? Aqui, por algum motivo, de vez em quando o Twitter não dá a opção de traduzir, a gente tem que chamar o tradutor diretamente, mas o que ele está dizendo aqui, em última análise, é que as Forças Armadas da Ucrânia, como esperado, assumiram Priutine. Ou seja, ele está dando já Priutine como já tomada pelos ucranianos, mas a gente não sabe, vamos aguardar ainda o comunicado oficial da tomada da cidade, até porque eu já dei uma barrigada com essa cidade quando eu falei que os ucranianos conquistaram ela. De fato conquistaram, mas foi temporário, os russos tiraram o pessoal de lá. Vamos aguardar o anúncio oficial dos ucranianos sobre a conquista de Priutine, né? Algumas observações. Por que os ucranianos estão avançando mais rápido na região de Robotnik nos últimos dias em comparação com o início da contraofensiva lá em junho? E a resposta para isso parece ser as munições DPICM, as munições fragmentantes, né? Conforme lembra que o Jimmy Rushton, as munições fragmentantes e similares, né, foram explicitamente desenhadas para serem usadas contra grandes formações do exército russo e infantaria numa guerra de larga escala,
exatamente como que está acontecendo. Então, de forma não surpreendente, elas estão performando de forma excepcional, ou seja, estão sendo muito úteis para os ucranianos, né? Isso não é uma surpresa, elas foram desenhadas exatamente para isso. Boa parte do arsenal americano foi justamente criado visando um eventual confronto com a União Soviética e, no final das contas, estão sendo usados exatamente contra os russos, contra o que foram programados para fazer, né? Isso aqui é o que eles estão mostrando. Esse aqui é o caso dos tanques que tentaram fazer um ataque lá em Klishchiv, que a gente falou sobre isso ontem. Os tanques russos foram destruídos justamente usando a munição fragmentante dos ucranianos, né, que foi dada pelos americanos para os ucranianos. E a outra vantagem dessa munição é que os americanos têm muita dela, mas muita mesmo. E como eles têm evitado usar essa munição, ou evitado ter novas remessas dessa munição, fabricar mais dela, né, porque munição fragmentante é proibida em vários países, então eles podem desovar o estoque deles inteiro na Ucrânia. Vai ser lindo, os ucranianos estão adorando isso daqui, né? Além disso, é preciso notar também os ucranianos comprometeram mais uma parte das reservas, né? A gente falou sobre isso, sobre a entrada da 82ª Brigada Ucraniana, que foi colocada ali na região de Robotyne também, e daí esse avanço está sendo mais consistente nos últimos dias. Bom, os russos estão preocupados aqui com uma nova tendência que os ucranianos começaram a usar, de atingir comboios de carga nas estradas que abastecem as cidades na linha de frente. Então, o batalhão Vostok está falando aqui que em algumas seções as estradas que chegam à linha de frente correm paralelas a essa linha de frente, entre 5 a 7 quilômetros dela. O inimigo, no caso os ucranianos, percebendo que isso era um lugar, né, bom, e decidiram trabalhar para interceptar, né? O transporte indo para as áreas de linha de frente podem esperar surpresas ali. Ontem vários drones trabalharam na Estrada da Vida. Ele não fala aqui qual Estrada da Vida é, né? Ou seja, pode ser em vários lugares aqui da Ucrânia, mas a Estrada da Vida geralmente é o termo que se dá àquela principal estrada que é usada para alimentar as tropas na linha de frente, né? Você pode até ter alternativas, mas aquela ali é a estrada principal que você usa. Então, ontem vários drones trabalharam na Estrada da Vida, infelizmente com grande dano para nós, ou seja, os russos sofreram bastante. Nós estamos concentrando nossos esforços no controle aéreo das áreas de quartel-general e das nossas posições, mas talvez fosse importante também providenciar alguma cobertura na retaguarda para esses casos, né? Ou seja, que bom que os russos estão preocupados com isso daí e não estão conseguindo abastecer suas tropas de forma adequada, né? Bom, eu não sei qual é a estrada da vida que ele está falando aqui, mas eu suspeito que tenha a ver com aqui com a região de Bakhmut, porque aqui é um caso em que você tem aqui várias estradas realmente percorrendo em paralelo à linha de frente. A linha de frente está aqui, é uma linha de frente muito ativa, e você tem a estrada em paralelo aqui, que justamente é usada para abastecer essas tropas aqui nessa região, né? Então, pode ser justamente aqui que os ucranianos estão falando que estão usando drones para atacar os caminhões de carga na região. Finalmente, uma observação importante, a gente falou sobre isso ontem, né? Que os russos disseram que estavam em Sinkivka, ali no norte de Luhansk, nessa cidade aqui, ó, Sinkivka. Sinkivka, ela está em disputa, tá? Ela está sendo disputada pelos russos e ucranianos, mas os ucranianos ainda dominam a cidade. Agora, os russos disseram ontem que teriam capturado a cidade e mostraram como prova disso esse vídeo. Só que o pessoal foi rapidamente e percebeu que tinha um problema, porque a cidade aqui mostra uma cidade com casas dos dois lados da estrada, e Sinkivka só tem casas de um lado da estrada. Enfim, a gente já sabia que era falso, só que agora a gente tem a exata localização. O vídeo foi gravado em Voronov, que fica bem aqui para o sul, você desce aqui 100 quilômetros e coisa e tal. Aí você tem aqui Severodonetsk e aqui, ó, Voronov. Essa cidadezinha aqui é onde foi gravado aquele vídeo. Então não, os russos não tomaram Sinkivka. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos.
E fala sobre um ponto aqui importante que é os bloggers militares russos indicam que as forças russas têm falta de equipamento e estão sofrendo de baixa moral em toda a linha de frente. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Segundo diz o pessoal aqui, a moral do exército russo está colapsando. O número de soldados que têm se rendido e desertado, ou seja, simplesmente fugido da guerra, está em números recordes, né? Bom, a moral russa na Ucrânia nunca foi muito grande. Por quê? Porque a verdade é que os russos não têm motivo para invadir a Ucrânia. Os próprios soldados russos sabem que aquilo ali é uma guerra de invasão, que a Rússia não precisava estar fazendo isso, nada estava em jogo ali, a não ser o interesse do Putin de invadir um país para ganhar popularidade, para ganhar a eleição dele. É só isso que tem por trás dessa guerra, no final das contas. É a política do Putin, né? Política de um Putin fraco. Ele percebendo que estava tendo sua autoridade questionada, e estava. Vocês lembram os grandes protestos em 2021 lá a favor do Navalny e coisa e tal? O Putin se sentiu na necessidade de mostrar força e fez isso da maneira mais trágica possível. Os soldados russos percebem isso, a moral já é baixa. Principalmente eles vendo que os ucranianos estão avançando na contraofensiva, né? Você pode achar que a contraofensiva aqui por Robotny está demorando muito, né? E realmente a gente esperava que ela fosse mais rápida e coisa e tal. Mas, se você parar para pensar, essa contraofensiva começou em junho, a gente está em agosto, então estamos no terceiro mês da contraofensiva e tomamos a cidade de Robotny. Por outro lado, se você considerar aqui Marinka, os russos estão tentando tomar Marinka desde o início dessa guerra de 2022. Já fazem mais de um ano que eles estão tentando tomar Marinka e não conseguem tomar. Bakhmut, eles ficaram 8 meses para tomar Bakhmut e já estão perdendo Bakhmut agora porque os ucranianos estão lançando a contraofensiva aqui. Então, ou seja, embora seja um avanço lento ucraniano, ele é muito mais rápido que os avanços russos. E isso tem deixado os militares russos meio insatisfeitos, né? Um monte de histórias sobre operações com falhas, devido a soldados estarem bêbados ou então drogados, estavam fumando marihuana próximo a Kherson, enfim, um monte de problemas de soldados desobedecendo ordens, ou seja, você começa a ter um problema grande de insubordinação no exército russo devido à moral ruim, né? Isso é uma coisa crucial que pode ajudar muitos ucranianos. Os russos fizeram um show trial, que eles chamam, né, um julgamento show, né, de alguns soldados do Azov ali na cidade de Mariupol. Vocês sabem, né, os russos têm esse ódio pelo Azov, fizeram toda essa campanha para pintar o grupo Azov como sendo nazista e coisa e tal, justamente porque em 2014 os russos tinham tomado a cidade de Mariupol e foram expulsos dali exatamente pelo batalhão Azov. Então Mariupol foi retomada pelo batalhão Azov lá em 2014. Os russos ficaram muito chateados com isso, e daí toda essa campanha para pintar eles como um batalhão nazista e coisa e tal. Né? Metade das fotos que tem aí de bandeira e coisa e tal, bandeira nazista e coisa e tal, é Photoshop, é foto adulterada, e os poucos símbolos que eles usam sol negro, eles usam, tá? Mas o sol negro é um símbolo muito mais antigo do que o usado pelos nazistas. Eles usavam esse símbolo já, é da mitologia nórdica isso daí, né? Então o pessoal lá na região usa mesmo o sol negro. É igual você chamar os templos budistas na Índia e na China de nazistas porque eles têm suásticas lá. Não tem nada a ver. Eles já usavam suásticas muito antes, né? Os nazistas, na verdade, cooptaram a suástica para o esforço deles lá, ou seja, os templos budistas não tem nada a ver com isso. Da mesma forma, o sol negro aqui. E bandeiras nazistas, isso foi tudo Photoshop que foi feito. Então não tem nada disso. É só propaganda russa que associa o grupo Azov a nazismo, né? Bom, de qualquer forma fizeram um show trial, sentenciaram 3 soldados do grupo Azov que foram capturados a 18 anos de cadeia e coisa e tal. Um absurdo, isso aqui é um crime de guerra, porque na verdade eles são prisioneiros de guerra, não são prisioneiros comuns, não poderiam estar sendo julgados pela justiça russa, deveriam estar à disposição para trocas de prisioneiros, mas muito em breve todas essas injustiças vão ser reparadas, podem ter certeza. Uma coisa que está preocupando muita gente é o sumiço do Peskov, né? O Peskov, Dmitry Peskov, ele é o secretário do Putin, o porta-voz do Kremlin, e ele deu uma declaração há alguns dias atrás
a gente falou sobre isso aqui também, que as eleições presidenciais na Rússia não são de verdade uma democracia, é uma burocracia muito cara, não sei o que lá, e que o Putin certamente iria ganhar a próxima eleição. E eu acho que ele está falando a verdade, né? A gente tá vendo que realmente a gente sabe que sempre foi muito estranho essas vitórias do Putin lá, e está cada vez mais claro que é disso que se trata, né? Um mero show da democracia, não tem eleição de verdade. Quem vota, na verdade, não está votando em nada, né? E, no final das contas, só que aparentemente dizer isso abertamente não é algo que pegue bem para a Rússia, então o Peskov sumiu desde então, não está falando mais nada, né? Não se sabe se ele simplesmente tomou uma reprimenda do Putin e decidiu ficar quieto um pouquinho, ou se alguma coisa pior aconteceu com ele, né? Enfim. Informação importante: os Estados Unidos pediram a todos os cidadãos para sair de Belarus imediatamente. Na verdade, essa não é a primeira vez que os Estados Unidos fala isso. Já desde o início dessa invasão, eles já pediram para os cidadãos americanos saírem de lá, mas reforçaram agora porque eles estão esperando talvez a entrada de Belarus nessa guerra. Pode ser? Eu acho pouco provável, mas certamente pode ter algum desenvolvimento por lá, né? Bom, os jornalistas estrangeiros estão banidos de chegar até a linha de frente na Ucrânia. O pessoal do jornal Le Temps está reclamando disso, dizendo que houve realmente um blackout e que para chegar na linha de frente só com permissão dos Zaluzhny pessoalmente, né? O motivo disso é o seguinte: vocês lembram, alguns dias atrás a gente noticiou que saiu na Forbes aqui que a 82ª Brigada Ucraniana, que estava na reserva, foi colocada ali em Robotyne. Isso saiu na revista Forbes, noticiado por jornalistas estrangeiros, né? E daí parece que depois disso a brigada tem sofrido muitos ataques aéreos e coisa e tal, ou seja, o fato de ter colocado a informação de que a brigada estaria avançando acabou sendo prejudicial para a Ucrânia, né? Tem gente dizendo que não foi culpa da Forbes, porque no final das contas o Raibar já tinha dado essa notícia, já tinha falado que a 82ª Brigada tinha entrado em operação, né? Mas certamente o fato de uma revista estrangeira ter dado essa notícia deu mais credibilidade a ela e fez o exército russo, fez o Putin reagir com mais força contra isso, o que acabou sendo ruim para os ucranianos. Teria sido melhor se ela tivesse entrado na batalha sem ninguém ficar sabendo, né? Pois bem, e por isso, então, os ucranianos estão restringindo a ação de repórteres na linha de frente para evitar novos problemas desse tipo. Bom, o Prigozhin gravou um vídeo dizendo que está na África, dizendo que vai fazer a Rússia ainda mais forte de todos os componentes, de todos os continentes, e a África ainda mais livre, trazer justiça e felicidade para o povo africano e não sei o que lá. Não sei. O Prigozhin, vou te falar um negócio, esse cara, ele tá numa enrascada completa. Bom, e para terminar, duas notícias muito ruins. Isso aqui é um acampamento de verão para crianças ucranianas sequestradas pelos russos lá em Belarus, né? Então, vocês sabem, muitas crianças ucranianas foram sequestradas pelos russos, muitas foram levadas para Belarus, e daí eles estão fazendo aqui um campo de verão para treinar valores patrióticos, certamente russos, nas crianças ucranianas. Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, eles deveriam devolver essas crianças para a Ucrânia, isso seria o correto de fazer. Bom, e outra notícia triste é o Lula dando mais uma lambida no saco do Putin, dizendo que queria tratar diretamente sobre a paz com o Putin, mas o Putin não pôde comparecer devido ao pedido de prisão dele, né? O Lula devia se acostumando com isso, porque ele em breve vai ter pedido de prisão também. É um corrupto conhecido aqui no Brasil, é um cara que não vale absolutamente nada. Muito em breve ele vai estar na cadeia novamente, eu tenho certeza. E aí, na cadeia, ele e o Putin vão poder ficar trocando cartinhas de amor um pelo outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.